Bem-vindos ao podcast Diário do Poder. Meu nome é Tiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Cláudio Humberto e Rodrigo Vilela. E nosso entrevistado de hoje é o deputado Capitão Alden. Deputado, muito bem-vindo. Eu que agradeço, minha continência a todos vocês. Satisfação enorme fazer parte dessa mesa aqui seleta de grandes profissionais. Obrigado. Muito obrigado pela presença. Que bom que a gente pôde ter um horário aí na sua agenda, que eu sei que é apertada. A gente está aqui às vésperas do feriado do Dia da República, no próximo dia 15. Então, a gente sabe que essa semana não é oficialmente, mas é uma espécie de esforço concentrado na Câmara dos Deputados. Então, eu agradeço a presença. Eu queria começar, deputado, perguntando para o senhor em relação à PEC da segurança. A gente estava aqui conversando um pouco antes de começar a gravação. Eu queria saber a sua opinião sobre a PEC e também como no processo, o processo que foi da apresentação dessa ideia do governo Lula perante os deputados federais. Bom, inicialmente, nós fomos tomados meio que surpresa por conta da apresentação desta PEC. E antes dessa PEC da segurança, já havia uma conversa, rumores por parte do Ministério da Justiça, da possível apresentação de uma portaria regulamentando as questões da abordagem policial, definindo critérios, parâmetros para a utilização da força, especialmente a força letal, recomendando, inclusive, a utilização de equipamentos menos que letais, para justamente diminuir essa tal letalidade nas ocorrências policiais, especialmente quando houvesse a necessidade de uso da força, que prioritariamente utilizasse recursos menos que letais, ao invés da arma de fogo. Então, nós já sabíamos que o governo estava se movimentando para apresentar alguma proposta nesse sentido. E tomamos como surpresa, realmente, quando a PEC foi publicizada, não ela, mas a proposta, a conversa de um movimento de construção de uma PEC, que, inclusive, foi noticiado amplamente por parte da imprensa e pelo próprio governo, as redes, os canais oficiais, apontando que grande parte da população entrevistada ou ouvida concordavam e apoiavam esta PEC da segurança pública. Sendo que no momento que foi apresentada para esta população, ou esse grupo de entrevistados, em nenhum momento foi dito quais seriam essas propostas, quais seriam essas mudanças, quais seriam os impactos reais e objetivos naquilo que ele está se propondo: combate ao crime e à violência, fortalecimento das instituições policiais, em especial das forças federais de segurança pública. Então, não foi apresentado absolutamente nada para essa grande massa. Surgiu como uma surpresa na Câmara dos Deputados. Surpresa. Foi de supetão. De supetão. Então, esse foi o primeiro ponto. Foi apresentado para parte da mídia e grande parte da população e dos entrevistados que era um projeto, que era uma proposta de emenda que era esperada pelo povo brasileiro, que era uma demanda antiga e que eles concordavam com tudo aquilo que o governo eventualmente viesse a propor, ainda que não conhecesse os itens do processo. Acho que isso foi proposital, quer dizer, em política não há prego, ninguém bate prego sem estopa, né? O governo fez isso mesmo para provocar surpresa e se aproveitar disso, ou é próprio da desorganização que há no governo, até da falta de foco no combate à criminalidade? Eu acredito que um pouco dos dois. Desorganização, falta de um quadro técnico qualificado no Ministério em especial, e uma falta de interação, inclusive, com a comissão, que é uma das comissões que mais faz proposições ao Ministério da Justiça. Então, não é apenas uma comissão que apenas bate, critica, convoca ou, eventualmente, convida o ministro. Dali saem muitas proposições, inclusive projetos de lei, que poderiam ser absorvidas, poderiam ser direcionadas para o Ministério e trariam uma contribuição no combate ao crime e à violência muito grande. Então, eu acho que talvez, eu fico imaginando até que esse quadro que está junto ao Ministério da Justiça, por não querer essa aproximação, por não querer esse diálogo com o Poder Legislativo, termina aqui criando uma situação que gera desconforto para o próprio governo. Eu não sei até que ponto eles estão jogando a favor do governo ou se realmente é proposital para criar desgaste, para criar alguma coisa que realmente crie desgaste para o governo. Então, essa questão da PEC nos chamou a atenção esse primeiro aspecto. Nós não tomamos conhecimento dessa proposta, a população muito menos, e quando tivemos conhecimento de quais eram as ideias do projeto, foi que nos causou mais surpresa, porque criaram uma pirotecnia muito grande, uma cortina de fumaça,
E as propostas que foram apresentadas, elas em nenhum momento resolveriam o problema da insegurança pública. Eu vou dar aqui alguns exemplos muito objetivos. A tal da criação da POF, a Polícia Ostensiva Federal, que não seria um novo concurso, não haveria aí, obviamente, nenhum aumento de efetivo para criar esta polícia. Eles aproveitariam a própria PRF, a estrutura hoje existente. Uma maquiada no nome. Dá uma maquiada no nome, e isso é comum de alguns governos, quando chegam para tentar dizer que estão dando ordem na casa. Então, reaproveitariam a estrutura já existente e ampliariam algumas competências da PRF. Na PF, algumas alterações me agradou. E agradou, inclusive, parte da bancada, algo que eu já comentava nesses meus 22 anos como policial militar. Por exemplo, eu encaminhei um projeto de lei no início de 2023. E era justamente um dos pontos que foi abarcado pela PEC. Não sei se foi por influência desse nosso projeto, desse meu projeto que eu apresentei, mas era justamente uma integração do banco de dados de forma nacional. Hoje você tem, como cidadão, a possibilidade, por exemplo, de ter 27 carteiras de identidade. Uma diferente da outra. Eu tenho a possibilidade de ter 27 registros de antecedentes criminais e eles não se comunicam. Por exemplo, a concessão do porte de armas ou a posse desta arma. O clube de tiro, no momento que vai verificar as condições preliminares para que ele tenha acesso ao porte ou simplesmente ao registro como atirador, obter o CR, ele vai consultar a fonte local, a Secretaria de Segurança Pública daquele estado, e verificando todos os itens exigidos legalmente, ele concede a autorização para fazer o curso, para, inclusive, utilizar o espaço para realizar vários treinamentos com arma de fogo, sendo que ele tem processos criminais em outros estados, e eu não consigo, através do sistema atual, essa coalizão de esforços e concentrar isso tudo em um sistema único. Então, uma isso visão já foi nacional, né? a nível nacional. Então, isso foi uma proposta que veio a calhar, a gente sempre defendeu isso. Uma outra questão, a ampliação da atuação da Polícia Federal. Se você pegar o FBI, a Polícia Federal Americana, elas têm algumas das atuações preponderantes os chamados crimes transnacionais, especialmente por gangues internacionais, organizações criminosas, para além da fronteira dos Estados Unidos e demais países no entorno. E também aqueles crimes que ocorrem por uma organização, um grupo de criminosos que atuam interestados. Eles migram para cá, vão para aqui, vão para ali, e nós temos, em função da estrutura que a polícia hoje civil possui, ela é limitada. Eu só posso atuar aqui dentro do DF, dentro de São Paulo, dentro da Bahia. Então, se essa mesma quadrilha ela atua em outros estados, eu sou travado, eu não tenho como passar para lá. E para a PF assumir casos como esse, de organizações que têm uma atuação nacional e até transnacional, era algo muito difícil, a não ser que eles cometessem um crime federal ou envolvessem recursos públicos federais. Aí sim a PF poderia atuar nesse processo, ou em casos muito extremos de grande repercussão pública. Deputado, a impressão que passa dessa PEC da segurança é que não é uma coisa séria, né? POF. POF não é uma sigla, não são iniciais, é uma onomatopeia, né? Sim. É como o bang do tiro no Sim, quadrinho, dos tiros, né? É um soco, um soco do Batman dos anos 60. É o soco exatamente, dele. o soco era o Plofit. E aí pretende criar uma polícia chamada POF. Isso parece ser feito de maneira até proposital para ridicularizar a força policial. Em que medida, assim, o senhor percebe como especialista nesse assunto, seriedade nessa proposta e, sobretudo, partindo de um ministro, que é o ministro da Justiça, que é aquele que, quando presidente do Supremo, ele impôs ao país a implantação das audiências de custódia, que são responsáveis por 2/3, que coloca na rua diariamente 2/3 dos presos, mesmo em flagrante. O ministro Lewandowski, o senhor enxerga nele assim, algum compromisso efetivo com segurança pública? Olha, eu tenho um costume de falar que muito se fala sobre segurança pública e muito se ouve, aliás, muito pouco se ouve os profissionais da segurança pública. Então, fala-se muito de segurança pública, mas na hora de trabalhar, debater esse tema, nós que somos profissionais não somos ouvidos. Esse é o primeiro ponto.
Então, eu acredito que o ministro tem uma carga, uma bagagem intelectual, escreveu livros, conseguiu chegar aí à Suprema Corte, independente aí dos critérios de escolha de um eventual ministro da Suprema Corte, mas ele não entende nada de segurança pública. Ele pode entender de processo penal, processo criminal, uma série de outros aspectos jurídicos, mas segurança pública, ela requer uma análise muito mais aprofundada, inclusive contextualizada e integrada com outros órgãos do sistema de defesa social. Esse é o primeiro ponto. E para ratificar e corroborar, na verdade, essa minha fala, tem uma fala do próprio ministro da Justiça, está aí nos meios de comunicação, onde ele disse que caso o tal da POF estivesse funcionando, na eventual aprovação da PEC, o que ocorreu no dia 8 de janeiro não teria ocorrido, não teria acontecido. Isso é a fala de alguém que sequer leu o projeto de emenda. Sequer leu. Porque dentre as atribuições da Polícia Ostensiva Federal não está, por exemplo, atuar em prédios públicos federais. Onde está a BIM? Onde está o GSI, Gabinete de Segurança Institucional? Onde está ali a atuação da própria polícia, do DF, que tem ali competência na parte externa dos prédios federais? Então, não haveria jamais, impossível, na atual previsão, dessa tal POF ter evitado, ter atuado de forma tal a impedir o golpe, a tentativa de golpe que teria ocorrido no dia 8 de janeiro. Então, primeiro ponto, acredito veementemente... O que havia à disposição era a Força Nacional de Segurança, que estava lá Sim. no subsolo no estacionamento do Ministério e não foi acionado naquele 8 de janeiro. E a pergunta é, se o tal POF estivesse funcionando, eles agiriam da mesma forma como essas agências e órgãos atuaram no 8 de janeiro? Tiveram informações prévias, receberam alertas, foram avisados de que poderia culminar em um ato de depredação e violência? Então, de que maneira teriam agido? Então, perceba que a fala dele, e foi corroborada pelo próprio Lula, no sentido de que esta PEC, uma vez aprovada, poderia ou poderá evitar atos de situações antidemocráticas. E o que vê é uma dissonância, uma desconexão entre quem está propondo o projeto, que desconhece aquilo que está propondo, e a real efetividade do que está propondo. Então, esse é o ponto que eu chamo a atenção. O outro ponto interessante, eu fiquei muito preocupado com um artigo, entre outros tantos pontos, diz aqui, artigo 21, compete à União. Inciso 26, estabelecer a política nacional de segurança pública e defesa social, que compreenderá o sistema penitenciário, instituindo o plano correspondente, cujas diretrizes serão de observância obrigatória. O governo atual, ele é muito bom em termos imperativos, né? Obrigar, proibir, fazer, diz que dialoga, união, reconstrução, democracia, mas não conversa com ninguém. E sempre quer impor, sempre quer decidir, né, ali na sala fechada aquilo que eles pensam. Aí vamos lá. Então, primeiro ponto, instituído o plano correspondente, cujas diretrizes serão de observância obrigatória por parte dos entes federados, ouvido o Conselho Nacional de Segurança Pública. Ouvido o Conselho Nacional de Segurança Pública. Mais uma vez, a retórica, a frase de que, olha, somos democráticos, vamos ouvir a todos, todo um conselho vai ser ouvido. Uma coisa é ser ouvido. Vocês estão me ouvindo aqui agora. Mas tem decisão? Vocês podem propor alterações a esse texto? Vocês têm que vetar o que foi apresentado ou terão que apenas ouvir e cumprir o que o governo federal está impondo? Então, está muito claro aqui que será obrigatório o cumprimento das diretrizes, ainda que ouvido o Conselho. E mais, em 2014, eu estava na ativa na Polícia Militar, ainda no governo Dilma, e surgiu, na época, o PRONASSE. E lá no PRONASSE, que era um programa de justiça e cidadania, segurança pública com cidadania, ele previa uma série de ações e programas e diretrizes nacionais, visando a integração das polícias, coordenada, de forma a combater o crime e a violência e mais. Todos esses programas e diretrizes não eram obrigatórios. Eles diziam o seguinte, olha, aqueles que aceitarem, aqueles que optarem por seguir essas diretrizes ou esses programas, receberão subsídios, receberão recursos para implementar essas ações em seus estados. Hoje, não. Ele, além de prever que é obrigatória seguir as diretrizes, ainda que ouvido o Conselho de Segurança, você ainda perderá os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública.
Ou seja, não dá uma condição de dizer, olha, eu não quero, eu não aceito, vamos discutir, vamos... Não. Então, esse é o governo que diz que é democrático, que, enfim, ouve a todos. Então, respondendo à pergunta do senhor, não há profissionalismo, não há um discurso coerente com aquilo que se vende para a sociedade como solução. E a questão do crime organizado, eu vou aqui dizer a minha realidade, do meu estado, da Bahia. Em 18 anos de governo do PT no meu estado, isso é muito simbólico, e isso é um reflexo, talvez, do que ocorre hoje no Brasil. Vamos lá. Bahia. De 1997 até o ano de 2006, a Bahia era um dos estados mais seguros do Brasil. Sequer aparecia nos 10 mais violentos do Brasil. Quando o Jacques Wagner assumiu, foi a primeira vez que o governo do PT foi instalado na Bahia, a Bahia, antes disso, tinha uma média de 1.500, 1.800, no máximo, homicídios ano. Era um dos 3 estados mais seguros do Brasil. De 2006 até 2014, a Bahia começou a despontar, começou a surgir, começou a crescer os números de violência. Resultado, para resumir a história, só no governo Jacques Wagner, ex-governador, 42 mil homicídios em 8 anos. Assumiu Rui Costa, atual ministro da Casa Civil. Conseguiu seguir o modelo de Dilma, né? Vamos bater a meta. 46 mil assassinatos em 8 anos de Rui Costa. E agora, com 2 anos, mais de 2 anos completos, de Jerônimo, também do PT, já estamos com 6 mil homicídios em apenas 2 anos. Resultado, só para entender. Só o estado da Bahia, por 5 anos consecutivos, é o estado mais violento do Brasil. O maior número de assassinatos, segundo o próprio relatório do Ministério da Justiça, é o estado que mais facções criminosas existem. De 88 existentes no Brasil, reconhecidos, 21 estão na Bahia. Então, você tem uma ideia, deputado, desse flagelo, né, da gravidade do que o senhor está dizendo? É claro que as dimensões do Distrito Federal são muito menores do que a da Bahia. Mas o Distrito Federal registrou 18 assassinatos este ano. Estamos falando, portanto, em quase o ano inteiro, né? 18 assassinatos, muita gente, mas 18 mil não, né? Como foi lá no primeiro ano de Jacques Wagner, muito menos os atuais 46 mil anuais. Né? Perfeito. Então, isso demonstra a política nacional de segurança pública, modelo. Todos os governadores sempre seguiram a lógica do governo federal. Se você pegar o plano estadual de combate e enfrentamento à violência da Bahia, é cópia, ipsilíteris, do governo federal. Até a redução, proposta de redução de crimes, violência contra a mulher, tudo é o mesmo número. Pegou, copiou e colou. E o que é que eu tenho lá de fato? Eu tenho 22 anos como policial militar. Quando eu entrei na polícia militar, há exatamente 22 anos, nós tínhamos 29.500 homens na corporação. Hoje, dados atuais, 26 mil. Para atender um estado com quase 15 milhões de habitantes, 417 municípios. E aí você vai para a Polícia Civil. 5.700. Hoje, inclusive, hoje, notícia quente, a ADEPOL, a Associação de Delegados da Polícia Civil, no mês de julho deste ano, divulgou um dado que foi reforçado hoje pelo próprio Ministério, dizendo que a Bahia é o estado que menos resolutividade tem dos inquéritos policiais relacionados a homicídios. A Bahia hoje tem mais de 10 mil homicídios sem solução. A Bahia hoje é o estado que menos resolve ocorrências, crimes, especialmente inquéritos policiais relacionados a homicídios. E isso tudo porque o efetivo, tem 5.700 policiais civis hoje, ao todo, ativos. Até 2030, 85% desse efetivo preencherão os pré-requisitos para se aposentar. De 417 municípios, a metade não existe delegados titulares. Um delegado coordena 4, 5, 6 municípios ou regiões. E em 100 municípios não existem policiais. Quando eu faço esse paralelo com a Bahia, eu falo governo federal. Por que o crime tem avançado tanto no Brasil? Por que as organizações criminosas têm avançado tanto no Brasil? É um pouco do reflexo do que eu tenho aqui. Fala-se muito em entrada de armas, que os CACs são os culpados, que as armas legais estão indo para o crime organizado, que estão sendo usados pela população, contra a população e contra a polícia. Só que toda essa narrativa, toda essa falácia do governo federal e seus ministros não coincide com a realidade. PF, Bahia, Exército Brasileiro, lá na Bahia, a 6ª Região Militar, eu encaminhei ofícios para PF e Polícia Federal, PF e Exército Brasileiro, e perguntei a ele o seguinte: PF,
Quantas armas registradas eu tenho na Bahia? Registradas no sistema? Resposta: 177 mil armas. Pergunta: quantas dessas armas legais, compradas por cidadãos, foram roubadas, furtadas ou extraviadas nos últimos 5 anos? Resposta: 98 armas. Quantos CACs, caçadores, atiradores, 98 colecionadores? em 170 mil. De 177 mil, no universo de 177 mil. Quando eu vou para os CACs, porque a culpa é do cidadão de bem, que compra arma legal e pode estar usando aí, está sendo furtado, roubado, extraviado. Não, mas agora não é o cidadão, é o CAC, que obteve a sua arma de forma legal. Quantos CACs nós temos na Bahia? 28 mil ativos, CR ativos. Quantas armas eu tenho nas mãos de CACs na Bahia? Aproximadamente 35 mil armas. Aí pergunta para o Exército: quantas armas foram furtadas, roubadas ou extraviadas nos últimos 5 anos? 58 armas. Quantos profissionais CACs tiveram seus registros cancelados nos últimos 5 anos? 48 nos últimos 5 anos, por envolvimento em violência doméstica, foram flagrados bêbados, conduzindo veículo e armados, e condições outras. Ou seja, não há culpa daquele cidadão que porta a arma de forma legal. Então, a culpa é do crime organizado, das armas legais que entram nas fronteiras. Então, a política, a PEC da segurança pública, ela tinha que prever o direcionamento do gasto e da energia para aqueles que, de fato, representam um risco à sociedade. Fronteiras. Não há falas, por exemplo, em potencializar as Forças Armadas nas fronteiras brasileiras. Hoje, nós temos aí mais de 40 mil quilômetros de extensão territorial. Fazemos fronteira aí com 9 ou 10 países importantes na rota do tráfico internacional. Não vemos um fortalecimento das Forças Armadas, pelo contrário. Também, né? Você quer cortar o orçamento, reduzir em 10%, você não tem investimento em tecnologia para patrulhar a fronteira via satélite, você não tem isso, então mais armas entram. O POF, a tal da POF, poderia ser utilizado, por exemplo, para fortalecer a fiscalização, o patrulhamento nas rodovias federais e estaduais, com suas polícias estaduais. Pelas rodovias circulam armas via ônibus, caminhões, veículos, e nenhum deles são revistados. Eu rodo a Bahia inteira, 417 municípios, nunca fui parado pela PRF. Nunca fui parado pela PRF ou pela própria Polícia Estadual, e o efetivo é extremamente diminuto. Então, assim, eu penso que a PEC ela poderia ter uma contribuição muito forte de nós, parlamentares, nesse sentido. Olha, o problema está na fronteira, o problema está em cruzar os dados, fortalecer esses dados. Então, eu acho que falta esse diálogo com a gente. Agora, deputado, eu queria saber, assim, como é a relação, primeiro, se há uma relação entre a Comissão de Segurança com o Ministério da Justiça. Eu vejo que o ministro da Justiça acumula alguns constrangimentos, cito aqui até aquela questão de Mossoró, né? Foram Sim. ali 50 dias para a Força de Segurança conseguir capturar 2 bandidos a pés, né? Assim, fugiram ali, e 50 dias para conseguir capturar essa galera. E eu sinto que não, essa PEC da segurança, como ela está, que isso não vai avançar ali, pelo menos na Câmara. No Congresso, de maneira geral, também não acho que, como está, vai avançar no Senado. Nem no Senado e nem na Câmara. Tem um diálogo entre a Comissão de Segurança e o Ministério da Justiça? Eu acredito que a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, pelo perfil dos parlamentares que lá estão, como disse, a maioria ex-comandante gerais, ex-chefe de segurança pública, comandante bombeiro militar e outras instituições, e vários, a maioria ali, eu não lembro de nenhum policial que tenha menos de 10 ou 15 anos de efetivo serviço. Delegados de polícia, a maioria tem larga experiência na atividade policial. Então, embora estejamos como parlamentares, não estamos ali para fazer lacração, blogueiro. Eu acredito que, se você analisar as propostas que nós apresentamos, são muito sérias. Por exemplo, antes de responder sua pergunta sobre o ministro, eu vou só citar um exemplo de uma coisa que não é debatida e que a gente tem debatido hoje na Câmara, em especial na comissão. O artigo 178 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que trata esse artigo em específico? Hoje, pela legislação ECA, ela estabelece que não há possibilidade, é proibido de transportar crianças ou adolescentes
que estejam no cometimento de ato infracional em camburões ou compartimentos fechados de viatura. E pior, não admite nenhuma hipótese destas crianças ou adolescentes em ato infracional de serem algemadas. Quando você fala criança ou adolescente, na cabeça das pessoas, você vê o seu filho, o seu neto, né, o seu sobrinho, um jovem, um menino, inexperiente, inocente. Mas eu tenho falado de pessoas jovens que, apesar do nome, criança e adolescente, matam, utilizam arma de fogo, tentam tomar arma do policial, tomam arma do policial, atingem o policial, fere, mata, comete crimes gravíssimos. E muitas das vezes eu preciso, até por conta da compleição física deste jovem em ato infracional, que praticou crimes violentos, que está sob efeito de drogas, muitas das vezes, e que ele é encontrado e está sob efeito, ou sob influência de drogas. E com nós 17 não anos, o cara, 17 anos, imagina, 14 16 anos, anos, é uma 15 pessoa, praticamente que é um capaz adulto de matar. formado, capaz de matar. Que é capaz de matar, como qualquer um outro, como um adulto. Então, eu estou dizendo que não é para autorização para atirar, estou dizendo isso, estou dizendo que minimamente estamos trabalhando a hipótese dos policiais no Brasil inteiro terem condições, terem respaldo para, se necessário for, conduzir algemado, conduzir no camburão. Especificamos quais são as circunstâncias, quais são os motivos, quais são as atitudes que ele pode provocar. Tentou tomar arma, tentou fugir, estou especificando critérios objetivos que poderão respaldar a atuação policial. Hoje, ele responde por abuso de autoridade, responde por excesso da força. Então, ele sente muito receio em lidar com essa condição. Então, isso é só um exemplo de várias pautas fundadas a suspeita. O que é fundada a suspeita? Hoje, o STJ e STF direto tem sentenças, tem notícias de anulação de prisões onde foi encontrado armas, drogas, muito dinheiro. Muitas, grandes quantidades de drogas, né? E anulam. Por quê? Porque não atendeu os critérios da fundada suspeita. O motivo pelo qual levou aquele policial a abordar aquele veículo, aquela pessoa, não estava justificado. Aí anula tudo isso, mesmo encontrando tudo isso. Então, veja, são temas muito próprios de uma comissão, que eu acho que tem que debater isso, e acho que essa relação do ministro Lewandowski, ela não se dá por afinidade, e muito menos porque ele é bonzinho ou porque nós somos bonzinhos com ele. Pelo contrário, por ser uma comissão muito técnica, muito qualificada para fazer o que está fazendo, sempre rebate esses argumentos que eu tenho usado aqui. Documento na PF, documento no Exército, documento acolá. Então, toda vez que alguém vem com narrativa, pau. Estatística, números. Então, não é conversa fiada. Deus, pátria, família. Cadê o argumento? Cadê a estratégia? Cadê dados? Então, ele fica sem saída. Então, muitas das vezes, por questões que estão ocorrendo diariamente, exemplo, foi uma das pautas de conversa nossa, a convocação do ministro, porque no último foi feito um questionário entre os policiais rodoviários federais e foi perguntado nesse questionário a sua posição política partidária. O que interessa para a segurança pública, para um planejamento estratégico, saber quem votou e qual a preferência política dele? Então, ele foi convocado para se explicar. Idem, o delegado federal. Não, sem contar que isso tem inspiração marcadamente fascista, né? Sim. Tentar, de alguma maneira, carimbar as pessoas por suas convicções políticas. Deputado, queria mudar um pouco de assunto para tocar numa outra relação muito delicada, que é do Congresso Nacional com o Supremo Tribunal Federal. Entrevistamos dias atrás aqui o deputado Zucco e ele disse que o Congresso Nacional tem medo do Supremo Tribunal Federal. O senhor tem medo do Supremo, deputado? Eu vou te dizer, o meu primeiro projeto de lei, que foi apresentado na Câmara dos Deputados, assim que eu tomei posse, foi justamente o projeto. Não lembro agora o número, mas trata da seguinte questão. Alterar a lei do crime de responsabilidade, especialmente dos ministros do STF. Diz hoje, ministro do STF, que atua de forma político-partidária, comete crime de responsabilidade, poderá ser impeachmentado, poderá ficar afastado do cargo por até 8 anos, inelegível, se for o caso de alguma eleição. E por que nenhum ministro, até hoje, foi penalizado, já que existe uma previsão legal onde estabelece isso como um crime? Porque eu percebi que na legislação atual, de 1950, ela não prevê
de forma objetiva quais são as ações, quais são as condutas em que o ministro poderá ser enquadrado no eventual crime de responsabilidade. Não previa também que era Rodrigo Pacheco que ia tomar essa decisão, né? Ou não tomar, né? Sim. Outros projetos e outros dispositivos estão sendo trabalhados, vários, para inclusive diminuir o poder do presidente das duas casas. Não dá para concentrar tudo, toda a decisão na mão do presidente. Se eu coletei as assinaturas, se eu cumprir todos os atos regimentais e ficar à mercê de um presidente que pode estar preso, pode estar com medo, pode ter processo nas mãos de um ministro desse, portanto, não decide. Então, é preciso avocar essa responsabilidade para o Congresso, que é a maioria. Ou não é uma democracia, não é a vontade da maioria. Então, eu acho que esse aspecto está sendo trabalhado e se tentar modificar essas legislações, amparando isso. Então, assim, não tenho medo. Eu acho que nós temos que fazer valer as nossas competências, as nossas prerrogativas, se respeitar do artigo 53, que me ampara a possibilidade de estar protegido nas minhas falas, opiniões e votos, embora a gente não veja isso. Então, eu não tenho medo. Acho que o receio que eu tenho, qualquer ser humano normal tem medo. Quem tem medo, sempre. Qualquer gente normal tem que ter. Mas nada que me impeça de atuar, que me congele, que me impeça de fazer o que tem que ser feito. Então, intimide, né? Eu acho que é normal o medo, mas isso não pode lhe paralisar. Quando você tem um Congresso forte, você tem convicções muito fortes e acredita no que faz, você vai trabalhar para, lógico, não afrontar diretamente. Tem estratégia, tem caminhos de você fazer esse enfrentamento. Eu acho que não pode ser no extremismo, não pode ser, né, como kamikaze. Eu acho que existe todo um mandato pela frente, existe uma série de outras oportunidades de fazer o enfrentamento, tem que ser feito de forma inteligente. Agora, deputado, algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, elas soam até como um desserviço para a área de segurança pública, né? A gente tem um afrouxamento em relação à lei de drogas, por exemplo, né? Decisões do Supremo Tribunal Federal também que parecem desestimular o combate à corrupção. Fora a decisão também, desculpa, Rodrigo, só para eu me intrometer aqui na sua pergunta, mas também tem a decisão que tinha impedido operações policiais nos morros, nas favelas no Rio de Janeiro, e a decisão que, inclusive, ainda está de pé, é a decisão de criar uma burocracia enorme para que a polícia suba. Então, pode subir, contanto que avise Ministério Público, avisa a ONG, chama não sei o que, faz sinal de fumaça. Sabe? Avise o bandido. Avisa o bandido que está chegando e tal. Então, essa é a decisão que se mantém agora. Desculpa só. Então, são posições do Supremo Tribunal Federal que parecem mesmo assim um serviço para a segurança pública, combate ao crime organizado. Eu gostaria de ouvir do senhor, o Supremo Tribunal Federal hoje, ele é mais parte do problema ou da solução quando a gente fala em segurança pública? Olha, eu acho que não somente no que tange à segurança pública, mas ele hoje, infelizmente, tem tido comportamentos, posturas enviesadas, direcionadas para a proteção de alguns segmentos. Isso é fato. Enquanto países do mundo inteiro, eu estive em El Salvador no último ano, juntamente com membros da comissão parlamentar, justamente em visita para acompanhar as ações daquele governo junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública no combate e enfrentamento às organizações criminosas, chamadas pandilheiros. E vi claramente ali que eles avançaram muito no aspecto de legislação. Voltou-se a comentar agora, recentemente, inclusive, a possibilidade de transformar ou equiparar organizações criminosas a organizações terroristas, para justamente ter um enquadramento específico, diferenciado realmente de quaisquer outros criminosos pela sua atuação. Posição semelhante assumida pelo governador Tarcísio Freitas em São Paulo. Tarcísio, né? Ele sinalizou recentemente essa possibilidade. Já existia isso, não é de agora. Inclusive, eu lembro bem, eu não estava ainda no parlamento, estava como deputado estadual na Bahia, mas acompanhei, por exemplo, a época do Sérgio Moro, ministro da Justiça, apresentar o tal do pacote anticrime, que foi esfacelado, foi destruído, desmantelado. E havia ali algumas previsões que foram realmente destruídas, que já previa isso. Inclusive, o agravamento de penas de indivíduos que houvesse comprovação de pertencimento a organizações criminosas. Quais sejam tatuagens,
próprias do mundo criminal. Isso eu falo com muita propriedade. Inclusive, eu fui autor de um livro, de uma cartilha, em 2012, e mais de 50 países republicaram esse trabalho. Hoje está no site do FBI americano, essa cartilha. Já está traduzido para a versão do inglês, espanhol, e tem sido uma ferramenta de consulta utilizada por vários países, várias agências de inteligência no mundo. Então, esse já era um elemento previsto, inclusive, nesse pacote anticrimes. E tudo isso agravaria a pena daqueles indivíduos, eventualmente pertencentes a essas organizações criminosas. Então, quando você diz se o STF hoje ele é a solução, ele é parte do problema, ele é parte da solução, eu vejo que o STF, infelizmente, ou grande parte dele, tem assumido papel que não é seu. Tem tentado legislar, tem tentado criar entendimentos, contrariando entendimentos próprios, anteriores, de maneira muito rápida, para favorecer os seus ou determinados grupos. Então, isso é muito ruim. Quando eu fiz essa proposta de criminalizar os ministros que eventualmente atuassem de forma política partidária, não foi para colocar uma faca no pescoço do STF e dos ministros, não foi para demonstrar força entre um poder e outro, não. Toda a sociedade, nós esperamos isso, é que haja, de fato, um equilíbrio entre os poderes, que eles, especialmente o Poder Judiciário, decida as questões de forma técnica, de forma imparcial, né, de maneira analisando os autos do processo. Então, esse projeto, na verdade, visa isso, a restabelecer a competência do STF e seus ministros em julgar aquilo que tem que ser julgado de acordo com os autos do processo. E só se deve falar sobre coisas do Poder Judiciário. Então, eu vejo ministros hoje viajando para a França com dinheiro público envolvido, fazendo palestras, seminários, falando sobre democracia, falando sobre partidos políticos, sobre atitude de governo, ações de governo. Então, se nada disso for alvo de algum objeto ou de alguma demanda do Poder Judiciário, ele tem que ficar calado. Não tem que estar se portando como estrela. Então, eu acho que esse desalinhamento do Ministério do STF com as suas missões constitucionais tem gerado essa aberração jurídica. No governo anterior, a gente viu ministros do Supremo Tribunal Federal viajando ao exterior para falar mal do presidente do Brasil, né, em eventos internacionais. Com a vitória agora, deputado, recente de Donald Trump nos Estados Unidos, há segmentos conservadores que alimentam a expectativa de que alguma coisa vai mudar, que o Donald Trump terá o poder, ou o interesse mesmo, poder talvez não tenha, mas terá o interesse de agir contra o que a oposição política no Brasil chama de ditadura do Supremo Tribunal Federal. O senhor acredita nisso? Acha mesmo que o presidente americano vai tentar de alguma forma? Porque a gente sabe que o máximo que eles podem fazer é talvez congelar bens ou investimentos de ministros nos Estados Unidos, criar algum embaraço do ponto de vista da circulação desses ministros internacionalmente. Isso se chegar nesse nível, né, nesse ponto. O senhor acredita que haverá interesse e empenho do futuro governo americano de agir contra ministros do Supremo? Olha, eu não acho que ele vá, vamos dizer, de perder tempo com os ministros do STF no Brasil. Eu acho que o presidente americano tem pautas muito mais importantes, que definem, inclusive, os rumos geopolíticos do mundo inteiro. Então, eu acho que é uma pauta que é importante, e repito, acho que a pauta da liberdade, a pauta da democracia, eu acho que ela é importante. Não é à toa que estão correndo. Eu estava agora no meu gabinete olhando a nova proposta que foi protocolada, e à pressa, acredito que nos próximos dias ou semanas irão pedir o regime de urgência desse projeto, que trata sobre a censura dos meios de comunicação, em especial de pessoas que se utilizem de meios de comunicação para disseminar fake news, notícias não verdadeiras, crimes de ódio, racismo. Esse ainda é aquele mesmo PL 2630? É um novo projeto feito pelo Pedro Kissai. E eles é que vão determinar o que é fake news ou não? Eles vão definir, pelo menos a proposta, estabelecer qual a responsabilidade com as plataformas para que eles respondam. É a mesma coisa. Inclusive, eu queria chamar a atenção, aproveitando eu me lembrei aqui agora, existe uma decisão do STF que me preocupa muito,
Aí, voltando a essa questão do STF, de ser parte do problema ou não. Não sei se vocês lembram, se foi noticiado aqui, ou foi falado aqui, o Ministério Público demandou ao Poder Judiciário e acatou o juiz de primeira instância que todos aqueles que digitaram nos buscadores existentes no país o nome Marielle Franco, vereadora Marielle, ou quaisquer palavras relacionadas a Marielle e ou seu escritório político, todos aqueles que digitaram naquela semana da morte seriam alvos de suspeição. E requereram a Google, né, e outras plataformas, em especial o buscador Google, que todos aqueles que naquela semana, naquele período que ela morreu, foi assassinada, juntamente com o motorista, que todos que fizeram essa pesquisa fossem enquadrados num inquérito, ter sua vida devassada, ter todo o seu histórico de... Imagine, olha que ponto nós chegamos. Toda quebra de sigilo, ela deve ser orientada a uma pessoa ou pessoa determinada. E por motivos específicos. E não isso também pode chegar a uma conclusão indesejada, né? Porque eu conheço, inclusive, colegas jornalistas do Rio de Janeiro que não sabiam da existência de Marielle Franco, né, antes do assassinato. Então, pode ser até que esse tipo de ação aí resulte na constatação de que o número de pessoas que procuravam saber sobre ela antes do assassinato não era tão expressivo como seria hoje. Né? E ainda que fosse, é temerário. E quais serão as próximas palavras que serão incluídas no rol de suspeitos? Olavo, presidente Bolsonaro, capitão Alden, que outras palavras mais? Então, isso é dar uma carta em branco, um cheque em branco para uma máquina que está utilizando todos os recursos que tem e não tem para perseguir. Isso é perseguição política, clara, intenção política. Então, isso me preocupa muito, essa questão do STF. E assim, respondendo à pergunta do senhor, nós temos que parar de acreditar nos heróis da Marvel, que, aliás, nem eles apoiaram Kamala Harris, né? Os atores, pelo menos. Então, não existe negócio de heróis, vingadores, salvador da pátria. Eu acho que o agora presidente Donald Trump tem uma relevância internacional, pode ter um papel nesse cenário de liberdade, de democracia, de acesso à informação, a forma como vemos as redes sociais, enfim, ele pode dar uma contribuição nisso, mas nós temos que encontrar o caminho. A solução interna. Hoje eu não vejo uma solução a curto prazo, não há luz no fim do túnel, mas nós precisamos encontrar a nossa forma de solucionar isso. Claro que uma eventual presença do presidente Donald Trump no poder, por exemplo, através da CIA americana, através da própria Polícia Federal americana, você aprofundar determinadas pesquisas ou investigações sobre determinados assuntos que interessam ao Brasil, pode contribuir para que as ações feitas por nós, brasileiros, seja no parlamento, na própria sociedade ou a própria imprensa, sendo divulgada, isso pode colaborar, fortalecer determinadas ações, no impeachment, no eventual afastamento de autoridades. Então, eu penso que eu não tenho essa expectativa, ele vai salvar o Brasil, vai... Eu acho que não. Eu acho que ele pode colaborar, seria impróprio pode ajudar. Também, né? Seria impróprio, né? Imagina, se... Isso, e a intervenção... Se o xeré... metendo na matéria interna assim, de outra nação soberana, um risco, não é difícil. É a questão da soberania. Até que ponto um país pode influenciar, né, na coisa. Né? Então, assim, eu acho que isso joga contra a gente mesmo, que defende a soberania, que defende o respeito. Isso, exatamente. Né? Então, acho que sim, que ele pode nos contribuir com aquilo que a gente entende, denúncias a órgãos internacionais, né, direitos humanos, violação de direitos humanos. Olha as pessoas que foram presas no 8 de janeiro. Eu estava ainda deputado estadual na Bahia, quando esse episódio ocorreu. Eu tinha sido diplomado já no TRE, né, da Bahia, em dezembro. Quando foi alguns dias depois, dia 8 de janeiro, houve esse ato, não havia tomado posse aqui ainda, que é 1º de fevereiro. E mesmo assim, logo após esses atos do dia 8 de janeiro, acho que uma semana ou 2 semanas depois, não me lembro, eu estive aqui em Brasília, estive aqui na Secretaria de Assuntos Penais, encontrei vários familiares de pessoas que estavam nas proximidades de Brasília naquele período, que não
perderam o contato com aquelas pessoas. Fui o primeiro parlamentar a entrar na Papuda, na Colmeia, conversei com baianos, com brasileiros que lá estavam naquele momento, e foi meramente para acompanhar o processo como estava sendo feito. Famílias que não tinham acesso aos familiares, advogados que não conseguiam ter acesso aos clientes, pessoas que estavam ali, que foram levadas no meio de um bolo e foram qualificadas, copiar e colar, mesmo processo, não houve individualização ali do processo. Então, coisas absurdas. Então, fatos como esse devem ser levados a cabo. Eu acho que tudo isso que ocorreu, e digo e repito, não estamos aqui dizendo que foi certo ou que foi errado, ou que essas pessoas fizeram certo. Eu acho que cada um tem que responder na medida de suas ações ou omissões. Se houve depredação, que seja punido como depredador, como alguém que depredou patrimônio público. Se houver um custo, que seja imposto um custo razoável, se for de fato identificado, tem ali DNA, tem um vidro ali quebrando, que seja imposto ali a pena prevista. Agora, é o primeiro caso do mundo na história que um país supostamente tentou aplicar um golpe com data, dia, hora e local determinado, E sem sem militar. arma, sem violência, no final de Estilingue, semana. bola de gude, Bola de gude. Sem tanque na Quer dizer, rua. sem tanque na rua, sem nenhuma lamentável. arma. Lamentável. Então, assim, respondendo, eu não acredito numa solução internacional, acredito que as ações, algumas, como essa que eu citei, denúncia, OEA, órgãos internacionais, A solução terá que Estados ser... Unidos, o Congresso, fazer uma nota de repúdio, a forma como tem sido conduzidos os processos, liberdade de imprensa, tudo isso pode corroborar com o discurso, com as ações práticas. A solução terá que ser necessariamente interna, né? Mas o senhor vê aí que os ministros do Supremo, não só o ministro do relator do caso, do 8 de janeiro, parece ter sede de vingança, né? Tem sangue nos olhos, né? O senhor acha que isso vai acabar bem? Porque o que a gente viu nas eleições agora municipais é que não existe esse negócio de polarização, isso é conversa mole, né? A esquerda fez 12% dos prefeitos de todo o país. 88% dos prefeitos foram eleitos pela direita ou pela centro-direita. Então, esse negócio de polarização é conversa mole, não tem mais. Quem tem contribuído muito para manter esse clima tenso de polarização é o Supremo Tribunal Federal com suas decisões reiteradas e tal. O senhor acredita que o Supremo em algum momento vai rever essa posição ou vai esticar a corda até ela arrebentar? E arrebentando, o que é que vai acontecer neste país? É difícil prever isso, né? Nós não temos uma cultura, e espero que não tenhamos, não cheguemos a esse extremo de pegar em armas, sabe? Eu acho que o Brasil não está preparado para essa conversa. Ninguém merece. E espero que a gente não chegue nesse nível. Mas, de fato, ele está sempre dobrando a aposta. Eu acho que cada vez mais recai a responsabilidade no Senado Federal. Eu acho que essa eleição próxima, 26, vai ser muito importante. Não é à toa que Jair Messias Bolsonaro tem focado muito, né, nas suas alianças, nos seus acordos, na possibilidade de indicar os seus senadores em estados-chave. Eu acho que isso é importante, nós termos hoje um Senado forte, alinhado com aquilo que a gente acredita, minimamente com a verdade, com a justiça, que possa, no momento oportuno, votar até um eventual impeachment, se vier a acontecer. Mas eu acho assim, ainda que não venha a ocorrer um impeachment, mas só em termos uma metade, ou mais da metade do Senado hoje, eles já vão ficar preocupados. Olha, vamos diminuir aqui a dosimetria, vamos recuar um pouquinho, vamos cuidar da coisa nacional, vamos cuidar de fato do que está previsto na Constituição, né, as inconstitucionalidades, vamos deixar de tratar um pouco essa questão política. Eu acho que isso pode ser uma cena importante. Eu acho que enquanto formos minoria, enquanto formos mais fracos nessa balança, eles vão continuar dobrando a aposta. Então, eu estou na expectativa que, de fato, essa próxima eleição, com mais deputados federais eleitos, de fato, alinhados com aquilo que a gente acredita. Muita gente foi na onda, muita gente... Basta ver as votações. Tem um site aí, Placar Congresso. Eu fico, assim, horrorizado com o que eu vejo. Dos 99 deputados do PL, no máximo 70 votam fielmente, conforme aquilo que a gente acreditou e que disse que ia fazer. 68% do Congresso hoje está alinhado ao governo federal. E aí eu acho muito bacana esse site, porque ele pega todos os deputados federais, coloca as suas votações, qual era a orientação de bancada, votou contra, votou a favor, e qual é o alinhamento político de acordo com as votações,
com relação ao governo federal. Então, acho que esse cenário da eleição municipal, ele trouxe uma amostra e que a população realmente está atenta a isso, está percebendo esse movimento, as pessoas foram enganadas, muitas delas, e tudo que está ocorrendo hoje, com esse desgoverno, as pessoas estão vendo, olha, eu não quero isso para o futuro. Então, eu acredito que isso fortalecerá ainda mais uma bancada mais conservadora que possa realmente fazer frente, não somente ao STF, mas a eventuais desmandos do governo. Deputado, a gente está chegando aí ao nosso fim, o fim do nosso horário, e eu queria fazer uma última pergunta em relação ao clima lá na Câmara dos Deputados e talvez na bancada de oposição. Depois das eleições de 2024, nessa vitória arrasadora da oposição, e agora a vitória do Donald Trump, que eu acho que deu uma elevada nos espíritos da oposição. É isso mesmo? Como é que está esse clima lá? Já leram ou assistiram 48 leis do poder? Pronto. Então, a esquerda faz muito isso. Ela lê Sun Tzu, a arte da guerra. Então, eles viram que foi uma derrota cachapante. Todos os meios de comunicação falando da derrota, todas as pesquisas apontam o declínio do índice de satisfação popular do governo, inflação aumentando, tudo de ruim. Aí, esse mesmo governo que diz que ia proteger os LGBTQIA+, é o grupo que mais tem sido assassinado. Mulheres, vamos proteger as mulheres. Aumentou, historicamente, o número de mulheres assassinadas. Vamos proteger os indígenas, e aquela ação toda, quando ganhou a eleição, vamos proteger, aumentou o índice Florestas. assassinato, florestas queimadas, fogo, incêndio, enfim. O Brasil está pegando fogo, literalmente. Então, eles precisavam fazer frente a essa narrativa. E aí veio a tal da PEC 6x1, que nada mais é do que uma cortina de fumaça. Então, eles sabem fazer isso. Quando eles veem que estão perdendo... A PEC da vagabundagem. Da vagabundagem. Não, assim, eu tenho dito e tenho tomado porrada, né? Inclusive por gente que se diz de direita. Não, que absurdo, você é contra o trabalhador e tal. E eu disse, rapaz, é muito simples. Basta olhar quem é o autor do projeto, Shakira da Shopee. Quem foi que assinou todos os itens do projeto? PT, PCdoB, PDT, todo partido de esquerda. Você já viu algum partido de esquerda apresentar alguma coisa boa, positiva, sem ter um jabuti ali no meio, sem ter ali perda de direitos, sem ter mais arrecadação de impostos? Você não está vendo isso, está muito claro. Então, é mais uma estratégia. Então, eles sabem que estão muito ruins nesse cenário político, nacional e internacional. Eu adoraria que o salário mínimo do Brasil fosse R$20 mil, mas não dá, né? É simples. Alguém tem que pagar a assim. conta. Se o salário for R$20 mil, o pão vai ser 350. vai custar Inclusive, não adianta. Inclusive, interessante, eu recebi ontem à noite, estava até quase 1 da manhã, lendo as notícias. Olha o que eu recebi aqui. Porque a situação do país requer ainda mais trabalho, exige muito mais trabalho para que o país venha alcançar no futuro o desenvolvimento. A gente tem um país governado por um grupo que nem sequer está preocupado com o equilíbrio fiscal, não está, né? Está gastando 100 bilhões a mais do que arrecada. Não tem como, depois, né? não tem como casa, pretender uma coisa como essa, né? E aí eu fiz aqui o levantamento, resumo, se eventualmente, acho que agora há pouco conseguiu as assinaturas mínimas necessárias, 171, para o processo, o projeto tramitar nas casas, nas comissões. E aí, se esse projeto de emenda à Constituição fosse aprovado hoje e estabelecesse critérios para verificar quem, de fato, vai ganhar mais ou quem vai continuar ganhando o mesmo salário e avaliando aí a meritocracia, porque estão jogando pro ralo. Não existe a coisa de meritocracia. Eles querem implementar o socialismo de qualquer jeito. É assim, deputado, parece que o dinheiro está voando no ar para dividir para todo mundo, não tem ninguém que se esforce, não tem ninguém que se trabalhar. A PEC está atropelando cláusula pétrea da Constituição. Então, Sim. assim, é preciso observar tudo isso, né? E aí vem a própria Hilton, propostas legislativas de sua autoria, 424 projetos, apenas relatados 2, votações nominais no plenário, 143, discursos 22, presença no plenário, 50 dias de presença no plenário, ausência 19, ausências não justificadas, presença em comissões 26. E aí, quando você compara os nossos números, né? Aí, quanto ela tinha 213, nós temos 267 projetos de autoria, eu especificamente,
Projetos relatados, ela tem 2, eu tenho 7. Projetos de lei aprovados já no Senado Federal, ela nenhum, 0. Eu, com apenas 1 ano de mandato, já tenho 1. Presença no plenário. Quando a gente analisa o trabalho, efetivamente, se fosse mensurado isso para dizer, olha, você vai ganhar o mesmo que eu, ou menos que... Assim, eu acho que eu não vou assinar essa proposta de emenda. E tenho, inclusive, a de um deputado Marcon. Maurício Marcon. Isso. Exato. E eu assinei essa PEC dele. Ele está chamando de a PEC da proposta, alforria. Alforria. E ali, de fato, você tem, de maneira muito simplificada, aquilo que deveria ser. Eu penso até que talvez seja uma estratégia desse governo em dar mais força aos sindicatos. Porque a gente tem dito... Mas, deputado, não tem sindicato defendendo isso. Já percebeu? Exatamente. Mas Não veja, tem. eu, inclusive, fiz uma pesquisa recente lá na Bahia e peguei matérias de 4, 5 meses, 1 ano atrás, onde eles, de fato, eram contrários. Eles queriam realmente uma maior liberdade, eles queriam realmente... Mas eles tinham que discutir isso, não uma coisa vindo do Estado. A reforma do Temer permite que sindicatos patronais e trabalhadores cheguem a um acordo. Cheguem a um acordo em relação a isso. Sim. Em relação a categorias específicas. Tudo que já está previsto hoje. Enfim, é tudo pirotecnia, cortina de fumaça. E eu penso que a gente vai ainda ter muitas cenas, muitos capítulos para rolar. Mas eu agradeço a participação aqui do Diário do Poder. Espero vir mais vezes. Eu tenho certeza que a gente vai ter aqui debates bastante significativos. Portas abertas, deputado. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado.